Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e eu estou aqui para lhe agradecer pela participação em meu curso online ao vivo. Chega de papo, vamos ao que interessa. Bom curso para você! Bom, então, muito bom dia. Sejam bem-vindas ao curso de Embriologia e Histologia do Sistema Cardiovascular. Eu sou o professor Otávio Plazzi, sou professor do curso de Fisioterapia do SESUC aqui em Catalão e desde março desse ano eu já ministro esses cursos online. Gostaria imensamente de agradecer a confiança de vocês, de abrir mão de um sábado aí, de uma manhã de sábado, para poder estar aqui na internet me ouvindo. Eu espero que seja válida essa atitude de vocês. Então nós vamos começar falando a respeito da embriologia. Nós vamos dividir o curso em duas partes. A primeira parte é a parte da embriologia do sistema cardiovascular. Vamos falar a respeito das principais veias e artérias do corpo do embrião. Vamos falar a respeito do surgimento do coração. Depois nós vamos entrar na parte de histologia. Na parte de histologia, eu dei um enfoque maior para o músculo cardíaco. Então nós vamos falar bastante a respeito de músculo cardíaco. E dei um enfoque também bastante grande na parte vascular. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer a pergunta em tempo real aí no chat, eu vou observar. Ao final, ou mesmo durante o curso, se alguém tiver interesse ou quiser fazer alguma pergunta verbalmente, é só me pedir que eu abra o microfone de vocês e vocês falam aqui, a gente escuta. Tá bom? Eu mandei para o e-mail de cada um de vocês a aula que eu estou utilizando aqui, tá? São bastantes slides aí, então a gente vai passar com bastante calma, não tenho pressa e nem obrigação nenhuma com o tempo, tá bom? Às vezes a gente precisa extrapolar um pouquinho o horário do meio-dia, para mim não tem problema nenhum. Se alguém não puder ficar, eu estou sempre gravando o curso, aí eu repasso a parte que vocês perderam, tá bom? Então vamos lá. Chega de conversa e vamos trabalhar, né? Se o Mohamed deixar, lógico. Então, na primeira etapa do nosso curso, nós falaremos a respeito da embriologia do sistema cardiovascular. Bom, o coração, ele é o primeiro órgão e o sistema cardiocirculatório é o primeiro sistema a se formar na vida intrauterina. Vocês sabem que o período embrionário, né, o período que dá origem a todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, é da 4ª à 8ª semana. Não à toa, esse período é conhecido como o período da organogênese, né? Organogênese quer dizer origem do organismo. Bom dia, professor Leonardo, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado pela presença, viu? Nós acabamos de começar, viu? O senhor não perdeu nada, não. Imagina, nós acabamos de começar. Então, a organogênese é assim denominada, né? Organo de organismo, gênese de origem. Então, o período gestacional em que todos os órgãos do sistema se formam. Porém, até por uma necessidade nutricional, uma necessidade bioenergética, o sistema cardiocirculatório ele vai se formar antes mesmo dessa 4ª semana. Por isso a gente fala que é o primeiro sistema a se formar. Ele vai aparecer em meados da 3ª semana. Então, enquanto os demais órgãos e sistemas aparecerão
a partir da quarta semana, o aparelho cardiovascular, o aparelho cardiocirculatório, surge ao final da terceira semana, tá? Do meio para o fim da terceira semana. O coração já começa a bater entre 22 e 23 dias, e o que explica essa necessidade dessa formação precoce é justamente a grande necessidade de oxigenação tecidual e o rápido crescimento deste embrião. Por que grande necessidade de oxigenação tecidual? Porque, na verdade, a partir de agora, esse embrião ele vai começar a sofrer um processo de organização dessas células. As células vão começar a se mover em grupos, vão começar a se agrupar, e isso vai demandar uma reserva energética muito grande desse embrião. E aí ele precisa buscar um sistema que, recebendo esses nutrientes advindos do sangue materno, que eles consigam ser transportados para todo o corpo. E essa é a grande finalidade do sistema circulatório, que é transportar determinadas ou várias estruturas ao longo do corpo. Bom, basicamente, nós vamos aprofundar isso aqui, então por enquanto é só uma introduçãozinha, tá bom? Não se preocupem. Basicamente, o sistema funciona da seguinte forma. Surgem os cordões endoteliais e os cordões angioblásticos, está faltando um L aqui, angioblásticos, na área do mesoderma cardiogênico. Mesoderma é a segunda das três camadas. A gente fala a terceira camada porque é a última camada a se formar, tá? Mas é a camada intermediária. Na terceira semana, o disco embrionário tem três camadas: ectoderma, mesoderma e endoderma. Depois, esses cordões vão formar canais. E esses canais vão formar um tubo cardíaco, sem ainda haver a divisão em câmaras, tubo único. Depois vai haver a fusão dos tubos cardíacos, formando o coração tubular. Nós vamos ver esse processo lentamente, passo a passo, mas esse aqui é só um aperitivo para que a gente entenda. Então, olha só. O processo de angiogênese, ou seja, de surgimento dos vasos sanguíneos, tem o início no princípio da terceira semana, ocorrendo inicialmente no mesoderma do saco vitelino e no pedículo do embrião. O saco vitelino, no ser humano, não tem uma função assim muito característica com relação à nutrição do embrião, alguma coisa nesse sentido, né? Nos animais que nascem de ovos, o saco vitelino ele é fundamental para a respiração desse embrião, tá? E já o pedículo do embrião é uma estrutura que vai originar no embrião humano o cordão umbilical. Então veja bem, em especial no pedículo do embrião, tem muita relação o fato dos vasos sanguíneos começarem a surgir nessa região. Haja vista que todo nutriente, o oxigênio que esse embrião vai ter que receber, vai ter que vir do sangue materno. Então vai ter que ter uma comunicação entre o útero e a placenta. Vai ter que haver uma comunicação entre o embrião e a placenta. Então, há necessidade, a partir desse momento, do surgimento de vasos sanguíneos que são capazes de, transitando o sangue do embrião ali, através pela passagem através de uma membrana, os nutrientes que vêm do sangue da mãe adentrar a essa vascularização. 2 dias mais tarde, inicia-se a angiogênese embrionária. Surge através da diferenciação de células do mesênquima, chamadas angioblastos. Tá? Na biologia, sempre que a gente encontrar o termo blasto, a gente vai pensar em célula bastante jovem. Tá? As células do sangue originam-se de células endoteliais dos vasos, chamados hemocitoblastos, blasto de jovem, cito de célula, hemo de sangue,
que estão no saco vitelino e na alantoide. Daí a importância da vascularização no saco vitelino. Isso acontece no fim da terceira semana. Então veja bem, no corpo do embrião, todas as estruturas que surgem, elas vão surgindo na medida em que vai havendo uma necessidade. E elas surgem num local específico para poder sanar essa necessidade. A primeira necessidade que o embrião tem é a necessidade nutricional, a necessidade energética. Então, para que supra essa necessidade, surge o sistema vascular, em especial em duas regiões. Na primeira região, que é o saco vitelino, isso acontece em razão da formação de células sanguíneas. A segunda região, que é o pedículo do embrião, que surge inicialmente, acontece em razão da necessidade da comunicação do embrião com a mãe. Então, está vendo como a organização celular ela vai acontecendo na medida em que vai havendo uma necessidade. Então, isso é importante que a gente entenda, tá? Porque a maioria dos processos que